Aqui é o Daniel, analista de investimentos da Capitalizo. Vamos falar hoje de novo aí sobre dados econômicos, mais precisamente sobre as vendas do varejo, que saiu essa semana, e também sobre o IPCA, que saiu semana passada. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo que dê um like, compartilhe e, se possível, se inscreva no nosso canal. Como de costume, né, a gente mostra aqui sempre o caminho aqui para baixar relatórios grátis no site da Capitalizo. Basta entrar em conteúdos grátis ali, né? E aí você pode escolher um desses relatórios que estão disponíveis hoje aí, do Itaú, da Magazine Luiza ou do Fundo Verde. Aí basta clicar em um deles, aí vai abrir aquela página que a gente já mostrou em outros vídeos aqui. Basta então preencher nome, e-mail, caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp e não tenha preenchido o seu celular ainda, então basta botar o seu telefone aqui e ir lá embaixo e apertar então em baixar relatório, terá aí então acesso a um de nossos relatórios aqui no caso do Itaú. Tá certo? Então vamos falar então sobre os dados econômicos divulgados aí nas últimas 2 semanas, né? O IPCA e vendas do varejo. Começando então com as vendas do varejo, né? Que teve aí a terceira queda seguida na comparação mês a mês aí. É um setor que ainda não se recuperou muito bem depois da greve, né? É um setor que vinha em crescimento até abril, com o impacto da greve sobre a confiança dos consumidores, então vem aí então com 3 meses seguidos de queda nos volumes, sendo que o setor ainda está com um volume de vendas em torno de 3% abaixo do que apresentava em abril, tá? Sendo que só uma das atividades recuperou os volumes aí, que no caso é outros artigos de uso pessoal e doméstico, tá certo? Então nós temos aí uma queda de 0,5% na passagem de junho para julho no volume de vendas do varejo e uma queda na base anual de 1%, aí comparando com o volume de vendas de julho de 2017. O que nós temos de destaque positivo aqui é hiper e supermercados, com uma variação positiva de 1,7%, que compensou boa parte aí da queda das diversas atividades ali que apresentaram variação negativa, até porque hiper e supermercados corresponde aí, atividades correspondem então a 50% mais ou menos aí do setor, né? Então, por ter um maior peso, compensou parcialmente aí boa parte das quedas, né? Que no caso ali, móveis e eletrodomésticos, por exemplo, tem uma queda aí no mês de 4,8%, e é uma atividade que vinha performando aí, né? Inclusive no varejo restrito, ainda é a atividade que tem a maior variação positiva em 12 meses, mas então caindo 4,8%, sendo a maior queda do varejo no mês. Combustíveis e lubrificantes, então, com uma variação positiva de 0,4%, e artigos farmacêuticos ali com uma variação pequena de 0,1%, então todas as outras atividades ali apresentando variação negativa, com destaque aqui para móveis eletrodomésticos, como eu falei, e equipamentos e material para escritório, com uma queda de 2,7%. Então, de uma forma geral, considerando aí já o varejo ampliado, tivemos 3 variações positivas, que foi a que eu mencionei, e todas as outras 7 apresentaram queda aí, na passagem de junho para julho. O que nós temos então ainda é aquele cenário incerto com as eleições se aproximando, aí, o que afeta, óbvio, o mercado de trabalho, né? O empresariado acaba não investindo e não contratando, né? Esperando aí a definição do quadro eleitoral. Inclusive o desemprego ele melhorou, né, nos últimos meses. Em março nós tínhamos uma taxa de 13,1%, uma taxa de desemprego, e veio melhorando mês a mês, e na última apuração agora tivemos então divulgado uma taxa de 12,3%. Um ponto negativo é o maior percentual de famílias endividadas, né? A primeira elevação nesse indicador no ano, agora em julho, passando de 58,6% para 59,6% no total de famílias endividadas, embora comparando com julho de 2017, esse dado esteja abaixo aí. Lá em julho tínhamos mais de 60% das famílias endividadas. Ponto importante, queda da inadimplência, tá? No estudo agora de julho, muito em função do menor volume, né? Nós temos mais famílias endividadas, mas o volume da dívida,
hoje é menor. Nós temos uma menor parcela da renda das famílias comprometida com a dívida e também um ponto positivo para a queda da taxa Selic, que embora não seja totalmente transferido para empréstimos, né, não é totalmente transferido para o consumidor, é um ponto positivo, acaba passando um pouco, óbvio. Temos juros em queda, embora não como deveria ser. Como eu mencionei, o setor, o varejo, né, ampliado, aí, considerando ali materiais de construção e setor automotivo, aí, está, de uma forma geral, quase 3,1%, né, abaixo de abril, né, não se recuperou ainda de uma forma geral. Então, de uma forma geral, esses são os dados principais aí do varejo, tá certo? Aqui uma tabela para mostrar melhor aí. Só deixa eu tirar aqui isso. Nós temos então ponto positivo para combustíveis e hipermercados aqui, né, com 0,4% de crescimento e 1,7%, né, respectivamente. Queda de 4,8% imóveis e eletrodomésticos, queda de 2,7% equipamentos e material para escritório e também queda de 2,7% em materiais de construção. De uma forma geral aqui, veículos, motocicletas, partes e peças é o destaque no acumulado de 12 meses no varejo ampliado e no varejo restrito nós temos ali uma variação de 5,2% em móveis eletrodomésticos e também aqui em outros artigos de uso pessoal e doméstico, que é a única atividade que já apresenta volume acima do apresentado antes da greve, né? Até por essa recuperação aqui em junho, né? Teve uma variação de 3,2%, caiu 2,5% agora, mas então é a maior variação em 12 meses aí do varejo restrito, 6,2% é essa variação, tá certo? Aqui, como eu falei, até abril o varejo vinha com variações positivas sucessivas. A partir de maio, então, afetando aí a confiança do consumidor, né, veio aí com 3 quedas seguidas. Um ponto importante que a gente tem em relação à confiança é que a intenção de consumo das famílias ela aumentou na última passagem, mas ela ainda está abaixo de 100, né? Quando esse indicador ele está abaixo de 100, significa que existe uma percepção negativa aí dos consumidores em relação ao consumo, né? Então, de uma forma geral, hoje esse indicador intenção de consumo das famílias está em 85,6, abaixo dos 100 pontos, que seria o limite aí para um quadro de satisfação dos consumidores, tá certo? Passando então para o IPCA de agosto. Tivemos então um quadro de deflação de 0,09%, uma desaceleração então no acumular de 12 meses, aí, passando de 4,48 para 4,19. Destaque para habitação, com uma variação de 0,44%, né, que é um grupo aqui que tem grande representatividade dentro do IPCA. Destaque então para a energia elétrica novamente, né, subiu 0,96%, desacelerando em relação ao mês anterior, né, em relação a julho, quando a inflação de energia elétrica, né, a variação tinha sido de 5,33%. Taxa de água e esgoto com reajuste tarifário subiu quase 1%, então de uma forma geral esses são os destaques para a habitação. Transportes com deflação de 1,22%, totalmente puxado aqui por passagem aérea, né, que teve uma deflação aí de 26,12%. No mês anterior tinha um quadro de inflação de 44,5%. Esse é o maior impacto aí dentro do geral, com um impacto de 0,11 pontos, 0,1 ponto percentual. Combustíveis com deflação de 1,86%, etanol caiu 4,7%, gasolina 1,5%. Alimentação e bebidas, então, para finalizar, com uma variação negativa, também com quadro de deflação de 0,34%, sendo o segundo mês de queda de preços, né, nesse grupo, tá certo? Olhando aqui do lado, nós temos o maior impacto negativo em transportes, com uma queda contribuindo, né, para uma queda de 0,23 ponto percentual desse 0,09, compensando então aqui em habitação 0,07 ponto percentual positivo. Então esses são os destaques, habitação e transportes. Aqui para mostrar então a variação do IPCA acumulado em 12 meses, a gente tinha
ali desde junho, julho de 2017, uma inflação ali abaixo ou próximo de 3%. Com a greve, então, tivemos um repique aí, com o desabastecimento, o choque na oferta, um repique na inflação, chegando a 4,39, 4,48, então agora com uma queda aí para 4,19, e esse é um dos motivos aí para a recuperação gradual da confiança dos consumidores, né? O consumidor ele percebeu que o repique aquele para 4,39 foi pontual pela greve e agora um reajuste aí no índice de preço voltando para 4,19. Então, para finalizar as nossas projeções, IPCA 4 para 4,2, né? Até o final do ano, como eu falei, a elevação foi pontual. Taxa de câmbio entre 3,70 e 13,80, nós acreditamos que vai recuar um pouco após as eleições, né? Com a definição do quadro eleitoral, mas ainda existe também a questão da taxa de juros norte-americana, que conforme ela for aumentando, né, a taxa de juros dos Estados Unidos, vai transformando aí o dólar numa moeda mais forte perante o real, até porque nós também estamos com uma taxa baixa para nossas características aqui, né, em 6,5%, podendo chegar a 6,75, dependendo, óbvio, do comportamento da taxa de câmbio principalmente. PIB, um crescimento bem abaixo do que era esperado no início do ano, 1,4, 1,5, e produção industrial, que é o que mais vem caindo aí, tanto na nossa projeção quanto na projeção do relatório Focus. Já se imaginou acima de 3% o crescimento da produção industrial nesse ano. Hoje chegando, então, imaginamos aí em torno de 2,1, 2,3% crescimento da produção industrial neste ano, tá certo? No mais é isso, então. Falamos hoje, então, sobre IPCA e vendas do varejo. Até a semana que vem e um abraço.